Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. Olá, eu sou Eduardo Lopes e está começando o Leite em Prosa. No Leite em Prosa de hoje vamos falar do teste de progênie, um assunto muito importante no dia a dia da pecuária leiteira moderna. Conheça melhor essa importante ferramenta que pode te ajudar a aumentar a produtividade de leite e a longevidade do rebanho, agregando maior valor de venda a seus animais. Nossa equipe foi até o Centro Nacional de Pesquisa do Gado de Leite da Embrapa, em Juiz de Fora, Minas Gerais, para conversar sobre as bases do teste de progênie, marcadores moleculares e seleção genômica. Como essas informações mudam a vida da fazenda. No quadro Memória do Leite, saiba que Santos Dumont tinha outra paixão além dos aviões. Nosso convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Marcos Vinícius Barbosa da Silva, doutor em genética e melhoramento e atual coordenador do Programa de Melhoramento Genético da raça Girolando. Obrigado pela presença e vamos iniciar nossa prosa com uma pergunta bastante elementar. O que é o teste de progênie e qual a importância desse teste para o produtor de leite? Bom, Eduardo, por razões óbvias, o touro não produz leite, tá? Então a maneira de você avaliar o potencial genético desse reprodutor é por meio de suas filhas. O teste de progênie ele é um delineamento experimental em que vai nos garantir um número de filhas suficientes para que nós possamos avaliar esse touro do ponto de vista genético da maneira mais correta possível. No teste de progênie, o que eu procuro fazer, na verdade, é distribuir o sêmen em um maior número de fazendas possíveis e inseminar as vacas, o maior número de vacas possíveis, de modo a obter pelo menos 25 fêmeas ou 25 filhas desse reprodutor, para que eu possa avaliá-lo do ponto de vista genético da maneira mais correta e com o maior nível de acurácia possível. Quais são as principais características ou que são avaliadas por esse teste de progênie nessas filhas desses touros? O objetivo básico do teste de progênie é avaliar aquelas características de importância econômica, produção de leite, produção de gordura, produção de proteína. Outras características bastante importantes dentro do sistema de produção são as características lineares, as características de conformação. E essas também são avaliadas nas filhas dos reprodutores e, consequentemente, é possível obter um valor genético para esse reprodutor, para todas essas características. No meu entendimento, o principal produto de um teste de progênie para o produtor de leite serão os sumários de touros que são produzidos pela Embrapa Gado de Leite, sumário de touros holandeses, sumário de touro da raça Girolando, o sumário de touro do Gir Leiteiro, do Guzerá Leiteiro, e eu trouxe aqui para ilustrar um sumário de touro dos Estados Unidos, que é o Sire Summer. Esses sumários de touros, eles nos Estados Unidos e no Canadá, só para ilustrar, os touros são ranqueados a partir de um índice. Como que é o ranqueamento dos touros nos nossos sumários até o presente momento? No índice você consegue agregar as principais características de importância econômica num único valor. E você passa a ponderar os valores genéticos dos indivíduos pelos respectivos pesos econômicos. No Brasil, o que nós fazemos é ranquear os reprodutores do melhor para o pior, utilizando os valores genéticos ou as PTAs para a produção de leite. A intenção no futuro, especificamente para a raça Girolando, promover o índice que nós estamos chamando de índice de saúde do Girolando. E nesse índice de saúde nós iremos colocar os valores genéticos para a resistência a vermes, a carrapato, para a contagem de células somáticas relacionadas à mastite e também produção de leite e alguma outra característica reprodutiva. Nós podemos ranquear ou classificar os touros com base num grupo de características importantes do ponto de vista econômico. Na verdade, seria muito importante para que a gente pudesse promover a seleção desses touros com maior produção de leite, sem que, contudo, a gente perdesse a característica de rusticidade, resistência, uma série desses fatores pelo animal que vai ser produzido a partir desse touro. Se você, pelo menos, não conseguir melhorar todas essas características no índice, você pelo menos monitora algumas que são bastante importantes, como característica de fertilidade. Nos Estados Unidos houve, nos últimos 20 ou 30 anos, uma alta seleção para a produção de leite.
mas isso trouxe alguns malefícios, né, junto com o aumento dessa produção, que foram a redução da fertilidade e o aumento de mastite no rebanho. Então é necessário que esse índice, com o passar do tempo, ele seja reavaliado e novas características sejam introduzidas ou retiradas, para que você obtenha realmente um único número em que você contemple todas as características de importância econômica. Vamos fazer uma pequena pausa em nossa prosa e chamar o nosso repórter Marcos Martins, que está numa fazenda, para mostrar como o teste progênie auxilia o produtor no dia a dia. Eduardo, eu estou na fazenda Monte Alverne. Aqui é o exemplo de como que o teste de progênie traz benefícios para a vida de quem está na pecuária leiteira. Eu vou conversar com o seu José Márcio. Ele hoje conta com a ajuda dos filhos na lida da fazenda, mas já está há quase 60 anos na atividade leiteira e é muito rigoroso com o controle dos animais, né, seu José? Agora, só para eu ter uma referência, há quanto tempo que o senhor faz aqui a inseminação artificial? Aproximadamente 30 anos. 30 anos. E o que significa aqui o teste de progênie para o senhor, e para a propriedade, para a família? Para nós aqui é uma ferramenta que nos trouxe a garantia de uma boa reprodução, né? Porque fazemos uma reprodução assim, com animais testados, procurando corrigir os defeitos e procurando melhorar os animais com a imagem dos testes. Agora, é visível que aqui os animais têm boa qualidade. Na produção de leite, o que o teste de progênie trouxe de benefícios para o senhor? É o mesmo caminho, né? Procurando animais produtivos, né? Reproduzir a reprodução em cima de animais mais produtivos. Então, aqueles bois, aqueles reprodutores que oferecia para a gente a garantia do teste progênie, nós procurava usar na fazenda. E trouxe algum benefício em prêmio para o senhor? Olha, nós conseguimos agora, o ano passado, o ano atrasado, me parece, uma campeã na categoria de novilho de bezerra em Uberaba, na Mega Leite, né? Tá certo. Obrigado, seu José, por nos receber aqui. Marcos Martins, de Guarani, na zona da Mata Mineira, para o Leite em Prosa. Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. Eu gostaria de continuar a nossa prosa pedindo para que você fizesse um breve relato sobre o histórico do teste progênie do girolando no Brasil. Bom, o teste progênie do girolando é um teste bastante jovem. Ele foi iniciado em 1997 e até o momento nós avaliamos 6 baterias de touro, com aproximadamente 7 touros em cada um. Ou seja, hoje nós temos 42 touros já avaliados dentro do teste do girolando. As próximas baterias já têm o sêmen distribuído, várias filhas desses touros já estão nascidas, já estão em controle leiteiro e nós temos aproximadamente 60 touros hoje, incluindo os 19 que nós tivemos o sêmen distribuído esse ano, que vão ter filhas em controle leiteiro. É importante enfatizar que a base de um teste progênie bem feito é um controle leiteiro de qualidade, um controle leiteiro bem feito e bem criterioso. Qual que é o objetivo para o futuro do teste progênie? O que vocês estão programando para aumentar o número de touros em teste? Bom, Eduardo, eu não acredito em melhoramento genético de uma raça com 6 ou 7 reprodutores ou 40 e poucos reprodutores disponíveis. Nós temos que dar mais opções aos produtores e a minha ideia é que no futuro, talvez em poucos anos, em 3 ou 4 anos, nós tenhamos cerca de 50 touros em teste. No entanto, existe um problema bastante grande, que é o número de fazendas colaboradoras. Bom, o que são essas fazendas colaboradoras? São as fazendas que vão receber o sêmen desses touros em teste, inseminar as vacas e fazer o controle leiteiro das filhas. Então, para que nós tenhamos um número maior de touros em teste, é necessário que ampliemos o número de fazendas colaboradoras do programa. O papel do produtor nesse teste progênie é muito importante, tanto no sentido de permitir que controles leiteiros sejam executados, como ajudar a garantir a qualidade desse controle leiteiro. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você
para que o produtor possa se inserir melhor nesse processo, quais são as prerrogativas básicas que um touro precisa atender para que ele participe de um teste progênio? A participação do produtor ela é vital no processo e mais importante talvez que a minha própria participação. Eu gostaria de dividir, até para ser didático, né, em pré-requisitos. Nós teríamos o pré-requisito ligado aos produtores e o pré-requisito dos touros que vão entrar em teste. Para que um criador possa colocar um touro em teste, é necessário que ele seja associado da Girolando, que ele esteja em dia com o departamento financeiro e que ele também disponha do número de vacas que possam ser insemidadas com touro em teste, ou seja, que ele se torne um rebanho colaborador ao teste. Em relação ao touro, existem outros pré-requisitos. Por exemplo, o touro ele tem que ser um animal 3/4, 5/8 ou um puro sintético. O que é esse puro sintético? Um touro que seja filho de vaca e touro também 5/8. O segundo ponto, que esse animal seja registrado também. Outro ponto bastante importante, os pais desses animais devem ter avaliação genética positiva para a produção de leite. A mãe desse touro, na verdade, tem que ter uma produção de leite acima de 5.000 quilos. E os touros 5/8, os touros meio sangue e os touros 3/4 tenham mães com produção acima de 7.500 quilos. Eu queria aproveitar e falar com os produtores que estão nos assistindo que o teste progênio que está acontecendo no Brasil, ele é uma oportunidade para todos nós produtores de leite e que isso traz, junto com essa oportunidade, uma responsabilidade da comunidade de produtores de leite. Então eu gostaria que vocês se envolvessem, procurassem se informar, entrassem em contato, inclusive, com o Dr. Marcos aqui na Embrapa Gado de Leite para poder se envolver toda a comunidade nesse processo. Eu sei que dentro deste processo nós temos duas ferramentas muito importantes que são os marcadores moleculares e a avaliação genômica. Mas este é um assunto que eu gostaria que a gente discutisse no próximo bloco. Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. O que acontece aqui no laboratório de genética molecular da Embrapa Gado de Leite? Nesse laboratório são extraídos de sangue, sêmen e pelo todo o DNA dos indivíduos que são avaliados para alguns genes importantes dentro da pecuária de leite. Aqui se faz a genotipagem ou a identificação dos genótipos de alguns dos indivíduos ou dos touros em teste de progênio para esses genes. Nesse tubo de ensaio, vocês podem observar um DNA em suspensão, que é essa pequena nuvem branca no interior do tubo. A partir daí, o que nós fazemos é tentar identificar quais são as porções desse DNA que oferecem ao reprodutor um diferencial no seu potencial genético. Então, a partir desse DNA, nós fracionamos todo esse DNA e estudamos pequenas partes desse DNA. Vocês podem observar nesse gel agora exatamente um dos genes que nós estudamos, que é o gene chamado DGAT, que está relacionado ao aumento de percentual de gordura no leite. Por meio da visualização nesse gel, nós percebemos qual é o potencial genético desse touro para aumento do percentual de gordura no leite. Vamos falar um pouco sobre os marcadores moleculares, que é um assunto extremamente importante no teste progênico. Os marcadores, na verdade, são segmentos de DNA, né, espalhados, com localização fixa, espalhados pelo genoma. Se você fizer uma analogia, ele funciona como placas de trânsito numa rodovia. Eles nos auxiliam a identificar genes que sejam ligados a importantes fenótipos ou importantes características de importância econômica. Nós sabemos que o mercado hoje ele está muito interessado nessas avaliações genômicas, né? Essas avaliações ou as provas genômicas são um assunto que tem provocado muita discussão e muito interesse por parte dos produtores no mundo todo. E o que você poderia falar para a gente sobre essas provas genômicas, essa avaliação genômica e o que você imagina que isso irá provocar no futuro da pecuária leiteira? Com a seleção genômica, ou com o uso dos marcadores moleculares, o que você faz é inserir mais informação
dentro do processo de análise ou de avaliação genética. Ou seja, você começa a colocar o DNA do próprio indivíduo na avaliação. Ou seja, você vê o indivíduo por dentro agora. Além das informações, das lactações e do pedigree, você tem as informações do DNA do indivíduo no processo de seleção. Mesmo porque a confiabilidade dessa análise genômica irá aumentando com o tempo, correto? Exatamente, porque os marcadores vão se tornando mais numerosos. 2 anos atrás trabalhávamos com 50 mil, hoje trabalhamos com 850 mil e a ideia é que no futuro trabalhamos com milhões de marcadores. O produtor pode esperar que essas avaliações genômicas elas irão acelerar muito o processo de evolução genética dos rebanhos. Tudo aquilo que era feito em 7 anos, agora fazemos ou podemos fazer em meses. Nós falamos sobre o futuro e eu gostaria de não esquecer o passado e convidar o amigo produtor a assistir o quadro Memória do Leite, em que a repórter Renata Vargas vai mostrar que Santos Dumont possuía outra paixão além da aviação. A placa indica o nome do local. Foi nesta casa, em meio ao verde da fazenda Cabangu, que Alberto Santos Dumont nasceu. Hoje tudo é acervo. A réplica do 14 bis, famoso no mundo inteiro, pode ser vista pelos turistas que percorrem os mesmos caminhos por onde andou o pai da aviação. O quarto está intacto. Os objetos mostram um pouco da personalidade do brasileiro ilustre. Mas as paredes revelam um lado que muitos desconhecem: o amor de Santos Dumont pela fazenda. Cabangu era assim. O ferro de marcação com as iniciais do fazendeiro está como novo. As fotos tiradas por ele mostram o gado e o braço direito do aviador, o caseiro João. Era para ele que Santos Dumont escrevia cartas que hoje estão no museu. Em uma delas, ele conta: João, acabo de comprar um lindo touro importado da Inglaterra. Tem 1 ano e meio. Guarde as novilhas para ele. Em outra, responde a um apelo de João. Eu recebi sua carta, mas não posso ir aí agora. Você faça todo o que for possível para curar o gado e isole o Nel. Mais adiante, demonstra preocupação e carinho pelo rebanho. Escreva dizendo como vai o gado. Em Cabangu, o Leite em Prosa teve acesso às cartas originais do pai da aviação, também apaixonado pela fazenda. É a primeira vez que esta carta de Santos Dumont aparece na televisão brasileira. Nela, ele se dirige ao caseiro João e pergunta: você não disse se a filha da lindeza era branca e preta. Nesta outra, ele recomenda: você pode trazer a vaca para casa e ir amansando ela. Eu mandarei breve buscá-la. Quem conhece a vida de Santos Dumont sabe dos amores que ele nutria. A paixão do avião até certo ponto e depois a paixão pela produção de leite bem feita. Eram as 2 vitórias de Santos Dumont, os 2 ideais. Antes de encerrar o Leite em Prosa, eu gostaria de registrar que o nosso entrevistado, Dr. Marcos Vinícius Barbosa da Silva, foi agraciado pelo Ministério da Agricultura dos Estados Unidos com uma comenda em função dos importantes trabalhos que ele realizou na inserção das avaliações genômicas no teste progênio americano. Marcos, parabéns pela conquista, muito obrigado pela sua participação em nosso programa e agradeço a você também que esteve em nossa companhia durante o Leite em Prosa e aproveito para convidá-los para o nosso próximo programa. Muito obrigado.